Olá, galera do Investidor Profissional. Eu estou aqui hoje rapidamente gravando esse vídeo para compartilhar um pouquinho da minha história no mercado de opções com vocês. Eu acho que nada mais justo, né, a gente falar um pouquinho disso. Eu sou Luiz Dourado, eu sou analista de sistemas de formação e atuo nessa área há 15 anos, tá? Além disso, eu hoje sou também assessor de investimentos pela XP Investimentos, escritório Ação Brasil, tá? Trabalho diretamente com pessoas que investem por meio da XP, orientando no sentido de como as pessoas organizarem suas carteiras, de que forma elas podem inserir risco de maneira controlada. E opções são um mecanismo que entram muito bem nesse objetivo. É claro que opções servem para especular também, né? Dá para a gente acertar operações com isso, desde que isso seja feito de maneira controlada para que você não prejudique o seu patrimônio ao longo do tempo, né? Mas, principalmente, a gente tem utilizado para operações de proteção. E como é que é a minha história em opções, né? Eu comecei na Bolsa de Valores em 2014, naquela época em que a gente tinha toda uma preocupação com a eleição, né, a eleição da Dilma, né? E naquela época eu conversava já com alguns amigos sobre isso, sobre opções, sobre mercado, né? E justamente o que chamava atenção em opções era geralmente o que chama, né, a todos nós quando estamos começando, a possibilidade de ganhar muito em pouco tempo, né, em um curto espaço de tempo. E assim eu comecei fazendo as minhas primeiras operações, que na verdade eu nem posso dizer que eram operações, digamos, estruturas propriamente, né? Eram basicamente compras de call, né, que são as opções de compra, e compras de put, que são as opções de venda. Então eu comprava, entrava lá, fazia uma análise breve ali do gráfico, né, achava que de repente ia subir ou ia cair. Se eu achava que ia subir, eu comprava call. Se eu achava que ia cair, eu comprava put. Então, eu fui fazendo esse tipo de operação e, para minha sorte ou para meu azar, dependendo de como a gente avalie, né, eu fui acertando inicialmente as primeiras operações. Isso, né, às vezes, quando você faz isso sem ter um conhecimento maior, acaba sendo ruim, porque você acaba começando a achar que você não vai errar, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Chegou um momento em que a sorte virou de lado e eu comecei a perder, comecei a errar, errar, errar. E aquele dinheiro que eu tinha ganho fazendo esse tipo de especulação, acabei perdendo, né? E foi aí que eu parei, opa, peraí, tem alguma coisa, né, que eu preciso me aprofundar mais, né? Eu não posso estar fazendo esse tipo de operação assim, né, usando esse recurso, que a gente sabe que é um recurso poderoso para muitas coisas, né? Só que sem ter um conhecimento. E aí eu comecei a estudar, fui lendo livros, né? Ao longo do tempo eu fui também investindo mais na parte de investimentos de longo prazo, comprando ações, comprando títulos de tesouro, pensando em aposentadoria, e deixei opções ali mais, né, em segundo plano. Eventualmente lia alguma coisa, lia um livro, fazia alguma análise em relação a operações que davam certo, que davam errado, e aí eu fui começando a conhecer outras estruturas de fato. Trava de alta, com call, com put, né? SIGO, venda coberta, dividendo sintético, né? Várias outras operações que eu fui enriquecendo ali, né? Condor, Iron Condor, enfim, tem várias operações, né? Tem livros aí que falam mais de 100 operações, mais de 100 estruturas que você pode fazer, e existem, sem dúvida, muito mais do que isso, né? Colar, enfim, tem uma série de estruturas que vocês podem, aos poucos, ir se familiarizando. E aí, ao longo do tempo, o que eu fui fazendo? Fui estudando em paralelo, né? Até que eu fui tomando coragem de voltar para o mercado de opções. Isso aconteceu em 2018, né? Claro, fiz outras operações ali nesse intervalo de 2014 e 2018. E em 2018 eu voltei e fiz um curso que foi o curso do professor Mestre dos Derivativos, onde a gente realmente se aprofunda muito para se tornar um especialista de fato nesse assunto. E aí tem uma outra gama enorme de
estratégias, né, formas de manejar, de modificar a estratégia ao longo do tempo, formas de gerar renda, enfim, outro leque aí que a gente foi ampliando com esse estudo ao passar do tempo. E em 2019, final do ano mais ou menos, eu me tornei assessor de investimentos e tenho trabalhado muito fortemente, tanto na minha carteira pessoal com derivativos, especialmente opções, né? E acumulando aí todo esse conhecimento desses mais de 6 anos aí, né? Trabalhando, estudando opções, né? Em vários níveis, tá? Dando aula sobre o tema, dando cursos. E hoje, né, a minha felicidade é justamente estar compartilhando esse tipo de informação com vocês. Por quê? Porque a gente vê que são informações, muitas vezes, algumas coisas são até simples, né, como uma venda coberta, uma compra de uma put para proteger a sua carteira. Então, tem várias coisas que são extremamente simples, né, e que apenas ficam nas mãos dos investidores profissionais, né? Acaba que os investidores profissionais se beneficiam disso e o pequeno investidor às vezes fica ali sofrendo, né? Vendo a sua carteira derreter, sem saber o que fazer, quando tem muitos instrumentos que ele poderia usar e alguns até extremamente simples. E é justamente isso que me motiva a estar aqui hoje, começando a compartilhar esse conhecimento com vocês, porque eu acredito realmente que isso pode e deve ser popularizado, e ao popularizar isso, a gente engrandece o nosso mercado, porque a gente vê que está entrando muita gente no mercado, principalmente agora que a gente vê que a renda fixa já não é aquela renda fixa de 10% ao ano fácil, né, sem fazer esforço, sem risco. Só que a gente vê que essas pessoas muitas vezes estão entrando aí sem um preparo adequado, sem um estudo, e aí podem, né, tá só gerando ali renda para as corretoras, né, gerando patrimônio e não construindo algo sólido para o seu futuro. Então é por isso que eu acho que é importantíssimo a gente popularizar esse tipo de conhecimento e eu estou aqui para colaborar com o que for possível nesse sentido. Tá certo? Um abraço a todos. Eu queria mandar esse conteúdo para vocês aqui para justamente mostrar que a gente pode sim superar desafios, a gente pode começar de uma forma até, de repente, sem dar muito estudo para aquilo, né? Dar muito aprofundamento, mas que a gente tem que aproveitar a oportunidade de investir principalmente em conhecimento para que a gente possa, de fato, construir as coisas com solidez para o longo prazo, tá certo? É o meu recado inicial aí para motivar vocês nessa missão.